Jersey City, Nova Jersey. Dia 2 de maio de 2010. Passada a meia-noite de 1º de maio de 2010, Shannon Gilbert, uma moça de 24 anos, e que trabalhava como acompanhante, tinha marcado um encontro para essa madrugada. Então Shannon chamou seu motorista para levá-la até um condomínio privado na localidade de Oak Beach. Teria que estar lá, às 2 da madrugada. E a localidade estava a quase 110 quilômetros de Jersey City, a cidade onde ela morava atualmente. Não fazia muito que estava nesta profissão. Foi depois que deixou a casa da sua família, no interior do estado de Nova Jersey, e foi morar com seu namorado. A sua família estava preocupada com o novo trabalho dela, pois fora diagnosticada com transtorno bipolar e lutava contra a depressão e mudanças de humor, e poderia se dar uma situação não desejada. Ela nunca tinha ido a Oak Beach. O cliente a tinha contatado nessa noite, pelo portal Craigslist, que era muito usado na época. Jersey City, a sua cidade, está ao sul de Nova York, enquanto que Oak Beach ao norte. Pelo que teria que atravessar a cidade de Nova York para chegar até lá. E o trajeto levaria mais de 2 horas. Então, Shannon tentou relaxar e desfrutar a viagem. Sua vida nunca tinha sido fácil. Passou sua infância e parte de sua adolescência em lares adotivos, para depois voltar a morar com sua família. Estava acostumada a entornos adversos e só contar consigo mesma, e acreditava que nada de mal poderia lhe acontecer. Pouco antes de chegar ao seu destino, Shannon ia olhando para o mar. Ela não sabia, mas nas dunas de areia da praia, e entre os arbustos, havia sacos enterrados com restos humanos, de moças e que como ela foram a um encontro com um cliente. O homem que tinha marcado o encontro com Shannon era Joseph Brewer, um analista financeiro, o que há poucos meses e tinha se separado da sua mulher. Nessa época, ele morava sozinho num condomínio fechado, frente à praia de Oak Beach. Aproximadamente às 2h30, Shannon chegou à casa do cliente. E o motorista entrou junto com ela. Foram bem recebidos, e com bebidas e drogas, como se soube depois pelo próprio cliente. Quando eram as 4h50 da manhã, ligaram para 911 por uma emergência. Era Shannon, que ligava desde a casa do cliente. State Police, Trooper Fry. State Police. Yeah, there's somebody after me. I'm sorry? There's somebody after me. Where are you? There's somebody after me. Okay, where are you? There's somebody after me. Where are you, ma'am? Shannon, perturbada e confusa, manteve a ligação por 22 minutos. Repetidamente afirmava a agente policial: algo vai acontecer comigo, e implorava aos homens que estavam com ela: por favor, me tirem daqui. Eu só quero ir para casa. Depois Shannon disse: tem alguém atrás de mim, não sei onde estou. Estou dentro de uma casa. Eu não sei onde estou. Você pode rastrear onde estou? Num certo ponto ela diz: essas pessoas estão tentando me matar, ao que um dos homens que estão com ela responde brincando: cala a boca, e ri. Depois de mais de 20 minutos de conversa telefônica, com o 911, Shannon saiu correndo da casa. Correu pelos arredores, e bateu em várias portas de vizinhos do bairro. E falou pelo menos com 2 deles, antes de correr na direção do mar e desaparecer. Um mês após o desaparecimento de Shannon, o setor de pessoas desaparecidas do Departamento de Polícia de Suffolk chamou ao policial John Malha para que a procurasse com seu pastor alemão, o Blue, treinado para achar cadáveres.
Durante o verão de 2010, John vasculhou sem sucesso o condomínio fechado. Procurou na praia onde viram Shannon pela última vez. O policial fez uma nova busca em 11 de dezembro de 2010, passados mais de 7 meses do desaparecimento de Shannon. Desta vez, próximo ao acostamento da Alameda. John baseou essa escolha por dados do FBI, que indicam que corpos despejados são com frequência encontrados perto de estradas. Apesar da vegetação densa e de uma leve camada de neve, o cão de John o alertou para um cheiro. O cheiro os levou até um saco de estopa em descomposição que continha restos humanos. Os restos mortais não eram de Shannon. Foram identificados, posteriormente, como sendo de Melissa Barthelemy. Melissa também tinha 24 anos, e também fazia programas. Era de Buffalo, do interior do estado de Nova York. Tinha desaparecido há 1 ano e meio, em 12 de julho de 2009. Quando desapareceu, morava no bairro do Bronx, em Nova York, e como Melissa, conseguia os clientes mediante o portal Craigslist. Na noite em que desapareceu, ela se encontrou com um cliente e tentou ligar para um antigo namorado, mas não conseguiu. Sua família, que morava na cidade de Buffalo, perdeu contato com ela, mas não sabia que nada de grave tivesse acontecido com ela. A mãe de Melissa disse que, 1 semana depois de seu desaparecimento, e durante 5 semanas, sua irmã adolescente, Amanda, recebeu uma série de ligações, vulgares, zombeteiras e insultuosas, de um homem que estava usando o celular de Melissa. A pessoa que ligou perguntou à menina se era uma prostituta como a irmã. As ligações se tornaram cada vez mais perturbadoras, e acabaram culminando com a pessoa que ligou dizendo a Amanda que sua irmã estava morta, e que ele iria observá-la apodrecer. A polícia rastreou algumas das ligações, e vinham do centro de Manhattan e da cidade de Massapequa, que está próxima à praia onde seu corpo foi achado. As buscas por Shannon continuaram. Mas agora não estavam só o policial John Marley e seu cachorro Blue. Uma enorme equipe de policiais foi observando em cada canto, seja nas dunas de areia ou entre o mato de eras venenosas. E apenas 2 dias depois de encontrarem o corpo de Melissa, encontraram outro corpo à beira da estrada. Mas não era o de Shannon. Mais tarde se saberia que eram de Megan Waterman, uma moça que foi vista por última vez em 6 de junho desse ano. Seu corpo também estava dentro de um saco de estopa. Morava em outro estado, Maine, a 500 quilômetros de Nova York, mas tinha ido ao Pauge, a 24 quilômetros de Gilgo Beach, onde seu corpo foi encontrado. Se hospedou no Hotel Holiday Inn de El Page, ali foi vista viva por última vez. E se anunciou no site Craigslist como acompanhante. Ligou para seu namorado e lhe disse que iria ver um cliente perto do hotel em que estava hospedada. Pouco depois, saiu do hotel para o encontro combinado. Então não se soube mais o que tinha acontecido com ela, até encontrarem seus restos mortais à beira da estrada de Gilgo Beach. Megan, assim como Melissa, foi estrangulada. Ela tinha uma filha de 3 anos. No mesmo dia que encontraram o corpo de Megan, encontraram outros 2 corpos, também envoltos em sacos de estopa. Os restos mortais encontrados, mais tarde seriam identificados como sendo de Amber Costello e de Maureen Brainard Barnes. Amber Lynn Costello, de 27 anos, cresceu em North Bay Village, uma cidade localizada a apenas 16 quilômetros ao norte de Gilgo Beach. Ela trabalhava como prostituta e havia se viciado em várias substâncias tóxicas. Em 2 de setembro de 2010, ela foi encontrar um cliente que ligou várias vezes e ofereceu $1.500 por seus serviços. De acordo com colegas dela, essa foi a última noite em que a viram até que seu corpo apareceu. Maureen Brainard Barnes tinha 25 anos quando desapareceu. Era de Norwich, estado de Connecticut, a apenas 250 quilômetros e da cidade de Nova York. Também oferecia seus serviços de acompanhante pelo site Craigslist.
mas não queria levar esse tipo de vida. Por isso ficou 7 meses fora das ruas, mas teve dificuldades para conseguir um emprego e suas dívidas começaram a se acumular. Ao receber a ordem de despejo da casa que ocupava com seus 2 filhos, voltou à prostituição. Em 9 de julho de 2007, ela disse que planejava passar o dia na cidade de Nova York, e foi a última vez que foi vista com vida. Pouco depois de seu desaparecimento, sua amiga Sarah Carnes recebeu uma ligação de um homem que alegou ter acabado de vê-la. Morim-se hospedada em um bordel no Queens, mas o estranho se recusou a se identificar ou fornecer o endereço. Ao analisar o rastro de morte deixado pelo perigoso criminoso, os agentes conseguiram determinar que as 4 vítimas localizadas em dezembro de 2010 eram prostitutas desaparecidas e que anunciavam seus serviços no site Craigslist. Todas foram estranguladas em outros locais e depois levadas para a praia de Gilgo, onde jogaram seus corpos embrulhados em sacos de estopa. Os residentes da região estavam estarrecidos com os acontecimentos. Sem dúvidas, era a mesma pessoa que tinha cometido todos esses crimes. Um assassino serial do qual não se sabia sua existência. As buscas por Shannon continuaram, e também por outras possíveis vítimas. Os corpos achados, e que relataremos a seguir, foram encontrados entre março e abril de 2011, a curta distância ao leste de onde os restos mortais foram encontrados em 2010. Esse fato reforçou a teoria de um único assassino múltiplo, que seria um conhecedor da região, que sempre podia entrar e sair sem ser visto. Nestes restos mortais foram identificadas Jessica Taylor, de 20 anos, e Valerie Mack, de 24. Ambas desaparecidas há mais de 5 anos, o que foi um indício relevante para os investigadores, pois seria uma prova de que o homicida múltiplo estabeleceu sua área de descarte em Long Island já há muito tempo. Jessica Taylor praticou a prostituição na cidade de Washington e em Manhattan, Nova York. Seu desaparecimento foi relatado no início de julho de 2003. Como fato marcante neste caso, em 26 de julho do mesmo ano, o torso nu e desmembrado de Jessica foi descoberto a leste de Gilgo Beach, em Manorville, em cima de uma pilha de restos de madeira. Sua cabeça e mãos estavam faltando, o que foi interpretado como uma precaução adicional do assassino para evitar que ela fosse identificada. Então, a maneira de estabelecer sua identidade foi por meio da análise de DNA. O resto do corpo de Jessica foi localizado 8 anos depois, em 29 de março de 2011, em Gilgo. Os restos dela eram um crânio, um par de mãos e um antebraço. Valerie nasceu na Filadélfia, onde trabalhava como prostituta, mas quis esconder sua verdadeira identidade por vergonha, e fazia-se chamar Melissa Taylor. Ela foi vista pela última vez por sua família, em Nova Jersey durante o verão de 2000. Apenas pedaços de seu corpo foram encontrados. A análise de ADN determinou que um crânio, o pé direito e mãos, encontrados em 4 de abril de 2011 pertenciam a Valerie. Posteriormente, foi estabelecido que um torso encontrado embrulhado em sacos de lixo e jogado na floresta, em cima de uma pilha de restos de madeira, também era dela. A semelhança nas mutilações dos restos mortais de Jessica e Valéria, bem como o abandono das partes em locais diferentes, foi tomado como um indicador de que havia alguma ligação entre os 2 assassinatos. Outras vítimas do assassino em série de Long Island permaneceram não identificadas, desde que seus restos mortais foram encontrados abandonados. Os pesquisadores atribuíram-lhes nomes genéricos para poder identificar seus arquivos. É o caso de John Doe, o único do sexo masculino, Baby Doe, Jane Doe número 3 e Jane Doe número 7. Os restos mortais de John Doe, descobertos em 4 de abril de 2011, correspondem a um jovem,
presumivelmente asiático, morto por um forte golpe na cabeça com um objeto contundente. As autoridades estimaram que ele tinha entre 17 e 23 anos, e observaram que ele provavelmente estava se prostituindo como transexual. Em setembro de 2011, a polícia divulgou um esboço, esperando que alguém pudesse identificá-lo, mas ninguém se apresentou. O corpo de Baby Doe, uma bebê com idade entre 16 e 24 meses, foi o terceiro corpo que a polícia localizou num mesmo dia, 4 de abril de 2011, a metros dos restos mortais parciais de Valerie. O corpo estava envolto em um cobertor, usava brincos de ouro e um colar e não apresentava sinais visíveis de trauma. O teste de DNA determinou que sua mãe era Jane Doe número 3, uma jovem afro-americana, cujo corpo desmembrado foi encontrado em 28 de junho de 1997, ou seja, quase 14 anos antes, no Parque Estadual em Shad Lake, a 15 quilômetros dali. A última vítima não identificada foi registrada como Jane Doe número 7. Apenas o crânio e vários dentes foram encontrados na praia de Tobay. Mas, quando fizeram testes de DNA nesses restos, eles combinaram com um par de pernas encontrado em um saco de lixo em Fire Island, na mesma região, em 20 de abril de 1996. Dada a crueldade demonstrada pelo serial killer, a opinião pública americana exigiu que esses casos não fiquem impunes. Ao longo dos anos, a polícia teve vários suspeitos e pessoas de interesse, mas não encontrou as provas necessárias para colocar atrás das grades o criminoso que tem deixado o público em suspense. Isso gerou todo tipo de teorias, alimentadas, ora por policiais, cujas atitudes eram questionáveis, ora alimentadas pela mídia, ávida por respostas e disposta a formular teorias sobre o perfil psicológico e físico do homicida múltiplo. Os eventos se tornaram tão intrincados que até mesmo um chefe de polícia foi colocado sob análise. Em 15 de dezembro de 2016, o advogado da família de Shannon disse que uma prostituta identificada como Lee tinha uma relação comercial e sexual com James Burke, que era chefe de polícia do condado de Suffolk quando as investigações começaram. A prostituta alegou que Burke, o chefe de polícia, estava ligado aos assassinatos de Long Island. Quando este testemunho foi divulgado, Burke já estava na prisão federal, cumprindo uma sentença de 46 meses de prisão por espancar um homem que tentou roubá-lo. Ele foi acusado de violação dos direitos civis e conspiração para obstruir a justiça. Finalmente, Burke foi removido de seu cargo de chefe de polícia, depois que foi descoberto que ele chegou a bloquear a investigação federal, quando o FBI começou a trabalhar no caso. John Betroff, um homem que foi preso em 2014, graças a evidências de DNA encontradas em Rita Tangred e outra vítima de um homicídio em 1993, também foi considerado suspeito nos assassinatos de Long Island. O homem, carpinteiro de profissão, morava em Manorville com sua esposa, muito perto de onde foram recuperados os torsos de Jessica e Valerie, as vítimas desmembradas, cujos membros foram encontrados em Gilgo Beach. Ele também poderia estar ligado aos homicídios múltiplos, porque morava em Manorville, e Melissa, uma das vítimas, fez muitas ligações para Manorville antes de sua morte. No entanto, o homem foi condenado apenas pelos 2 assassinatos anteriores, e sua culpa nos crimes de Gilgo Beach não pôde ser comprovada. Joseph Breuer, o cliente que contratou os serviços de Shannon, e que foi uma das últimas pessoas a vê-la viva, também foi investigado. Ele estava com ela no momento em que ela ligou para o 911, e sua voz foi ouvida na gravação. No entanto, ele afirmou que a jovem havia se comportado de forma irregular desde que chegou em sua casa, e que fugiu sem cumprir seu dever. Outros residentes de Oak Beach testemunharam que Shannon bateu em suas portas, o que a colocou fora do alcance de Breuer no momento de seu desaparecimento e morte subsequente. Assim, ele foi deixado de fora da lista de suspeitos. O médico de Oak Beach, Peter Hackett,
foi investigado por ligar para a mãe de Shannon, Mary Gilbert, 2 dias depois que ela desapareceu. Ele disse a ela que dirigia um lar para meninas rebeldes e estava cuidando de sua filha. 3 dias depois, ele ligou para ela novamente e negou conhecer Shannon. Embora o médico tenha negado veementemente que tenha feito essas ligações, os investigadores obtiveram seus registros telefônicos e confirmaram que ele falou com Mary 2 vezes. A área pantanosa, onde os restos mortais de Shannon foram encontrados, ficava perto do quintal de Hackett, razão pela qual a família da jovem entrou com uma ação de homicídio culposo contra o médico em novembro de 2012. Eles alegaram que ele trouxe Shannon para sua casa e administrou medicamentos tranquilizantes que teriam facilitado sua morte quando se viu desorientada no pântano. O processo foi arquivado, e a polícia, depois de saber que ele tinha um histórico patológico de exagero de personalidade, o descartou como suspeito. James Bissett era outro suspeito, mas levou seu segredo para o túmulo. 2 dias depois que os restos mortais de Shannon foram encontrados, Bissett cometeu suicídio em seu carro estacionado em Mattoon Park. O homem tinha uma empresa que era a principal fornecedora de estopa de toda a região. Sua conexão com os crimes em série, ou com o caso de Shannon, nunca pôde ser provada. Se até agora, o rastro de vítimas, deixado pelo cruel serial killer de Long Island, é chocante, mais assustador é saber que o número de vítimas pode ser ainda maior, já que houve outros casos que poderiam ser relatados. Um deles é o de Tina Foglia, de 19 anos, que costumava pegar carona, e foi vista pela última vez na madrugada de 1º de fevereiro de 1982, em uma casa de shows de rock, em West Sleep. Seu corpo desmembrado, em 3 sacos separados, foi descoberto 2 dias depois, por trabalhadores do Departamento de Transportes do Condado. A polícia não descartou a possibilidade de ela ter sido uma das primeiras vítimas do serial killer de Long Island. O torso de uma mulher hispânica foi encontrado em 3 de março de 2007, dentro de uma mala, em uma praia no Island Park, a apenas 28 minutos de Gilgo Beach. Foi determinado que ela foi esfaqueada até a morte e depois desmembrada. A semelhança com os casos de Jessica, Valerie e Jane Doe sugeriu que ela está ligada ao serial killer. A polícia de Long Island também revisou outros assassinatos não resolvidos de prostitutas, incluindo o caso de Tanya Hash, de 39 anos, cujo corpo desmembrado foi encontrado em junho de 2008, ao lado da Sangamon Street, em Bridgehampton, Nova York. Em janeiro de 2013, uma mulher passeando com seu cachorro encontrou os restos mortais de uma mulher entre 20 e 30 anos, enterrada em uma área arenosa, na costa de Gilgo Beach. A causa da morte foi estimada como trauma, e seu caso permanece possivelmente relacionado aos 10 corpos em Gilgo Beach e arredores. Natasha Jugo, 31 anos, foi vista pela última vez em 16 de março de 2013, deixando sua casa perto de Alley Pond Park, no Queens. Seu carro foi encontrado na Ocean Parkway. Enquanto algumas de suas roupas foram parar na vizinha Gilgo Beach, seu corpo não foi encontrado. A morte mais controversa de todas foi a de Shannon Gilbert. Seu desaparecimento, em 2010, foi o primeiro relatado, mas seu corpo foi o último a aparecer após 19 meses de busca em um pântano próximo. A autópsia determinou que ela morreu afogada e que pode ter sofrido um episódio histérico após o uso de algum tipo de droga, o que explicaria sua ligação incoerente para o 911 naquela noite. Mas a família de Shannon negou o relatório policial e insiste que ela foi assassinada. Em setembro de 2014, o patologista forense Michael Baden concordou em conduzir uma autópsia independente nos restos mortais de Shannon. Observou que encontrou danos em seu osso hioide, o que poderia indicar que ela foi estrangulada, porém foi inconclusivo. Ele também indicou que o corpo da jovem foi encontrado virado para cima, algo inconsistente com a teoria de que se afogou.
Familiares de algumas das vítimas disseram que as autoridades não dedicam tempo suficiente ao caso, devido à natureza do trabalho das mulheres. No entanto, as forças policiais envolvidas na investigação, bem como o Ministério Público, disseram que querem resolver os casos e levar justiça às famílias. Enquanto isso, um perigoso serial killer vagava livremente, somando novas vítimas ao seu terrível rastro de morte e dor em Long Island. O arquiteto Rex Zellweger, de 59 anos, foi preso 14 de julho de 2023, no centro de Manhattan, na frente do seu escritório de arquitetura, na 5ª Avenida de Nova York, depois de 13 anos que os corpos foram encontrados. Zellweger é suspeito dos assassinatos das garotas de Gilgo. As garotas cujos restos mortais foram encontrados nessa praia de Long Island, em dezembro de 2010. O suspeito, de 2 metros de altura, foi acusado dos assassinatos de Melissa Barthelemy, Amber Costello e Megan Waterman. Durante sua aparição inicial no tribunal, ele parecia presunçoso, estufando as bochechas e balançando a cabeça, enquanto algumas das acusações eram lidas. Ele se declarou inocente de todas as 6 acusações, 3 acusações de assassinato em primeiro grau e 3 de assassinato em segundo grau. Após a audiência, seu advogado disse que ele gritou para ele: "Eu não fiz isso." O promotor distrital do condado de Suffolk, Ray Tierney, disse ao tribunal que suas equipes o estavam observando desde o ano passado e pensavam continuar, mas temiam que ele estivesse prestes a fugir do país. Mais tarde, em uma coletiva de imprensa, ele e outros policiais disseram que ele continuava a contratar profissionais do sexo. "Isso obviamente nos deixou nervosos", disse Tierney. Também disse o promotor Tierney: "Tivemos o FBI vigiando o réu. Ele continuou a contratar profissionais do sexo a qualquer hora da noite, continuou a usar identidades fictícias, telefones descartáveis, enquanto trabalhávamos no caso, e nos aproximamos cada vez mais. De repente, o equilíbrio se desfaz em favor da segurança pública. Queríamos continuar, mas sentimos que era hora de tirá-lo das ruas." Ele foi apontado como o principal suspeito do assassinato de Maureen Brainard Barnes, e também está sendo investigado pelos assassinatos de outras 6 mulheres encontradas mortas, perto da praia de Gilgo, em 2011. Antes de sua aparição, os promotores divulgaram as evidências bombásticas que tinham contra ele, que incluem: o DNA de sua esposa foi encontrado na estopa que cobria 3 dos corpos das vítimas. Um de seus próprios cabelos foi encontrado no corpo de uma das vítimas. Chamadas de celular, feitas de um celular anônimo para as vítimas, foram rastreadas para seu escritório. Ligações feitas para a irmã de uma das vítimas, depois que esta desapareceu, foi rastreada para seu escritório. Sua caminhonete Chevrolet foi vista por testemunha do desaparecimento de uma vítima. Concorda com a descrição de Ogro do homem visto com uma vítima antes dela desaparecer. Zellweger realizou buscas gráficas por pornografia infantil e imagens de mulheres sendo abusadas sexualmente. Ele também procurou no Google por atualizações sobre o caso, com pesquisas como: por que a polícia não conseguiu rastrear as ligações feitas pelo serial killer de Long Island? Seu perfil do Tinder com fotos dele estava vinculado ao telefone não registrado, que ligou para as vítimas. A testemunha descreveu Zellweger quando ele marcou um encontro com Amber Costello para sexo na casa dela. Costello e um amigo montaram uma estratagema em que o amigo fingiu interromper o namoro, fazendo que era um namorado zangado. O homem que pagou por sexo foi forçado a sair, deixando dinheiro na mesa. Depois,
Ele mandou uma mensagem para Costello, dizendo: "Isso não foi muito legal." E exigiu um crédito em seu próximo serviço. Na noite seguinte, Costello se encontrou com o cliente novamente. Mas desta vez, não foi na sua casa. E não se soube mais dela até acharem seus restos mortais. A testemunha disse que o cliente tinha entre 1,94 m e 2 metros de altura, com estrutura grande e óculos. Na mesma ocasião, houve outra testemunha. Foi um vizinho que viu a caminhonete dele estacionada, e a descreveu como uma Chevrolet Avalanche de primeira geração. Como além das testemunhas, tem-se as provas do DNA, e também as relativas aos celulares, os detetives não têm dúvidas de que ele é o responsável pela morte de estas moças, e provavelmente de outras muitas. Quando vasculharam sua casa, em busca de provas, se depararam com um quarto com isolamento acústico, de modo que se as vítimas gritassem, não seriam ouvidas pelos vizinhos. Euerma morava perto do Parque Massapequa, na mesma casa em que se criou. Morava com sua mulher islandesa, sua filha que trabalhava na empresa dele, e o enteado, filho de um casamento anterior da sua mulher. As investigações comprovaram que quando cada crime era cometido, sua família estava viajando. Surpreende quando este pai de família, arquiteto, com uma empresa na 5ª Avenida de Manhattan, tivesse essa vida dupla e fosse por mais de uma década o criminoso mais procurado de Nova York. O comissário de polícia do condado de Suffolk, Rodney Harrison, disse: Rex Sherman is a demon that walks among us. A predator that ruined families. Rex Euerman é um demônio que anda entre nós. Um predador que destrói famílias. Só nos resta agradecer por ter acompanhado nosso trabalho. E se não é inscrito, por favor se inscreva, dê um like e ative o sininho.